A proposta dessa semana, de nós refletirmos, se encontra naquele pensamento de ciclos da vida. A gente vive diversos ciclos da vida. E um texto que fala muito forte sobre esse tipo de período que nós vivemos em diferentes etapas das nossas vidas, se encontra no livro de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, talvez você já tenha lido essa passagem, já tenha lido esse capítulo 3, onde nós iremos ler, e talvez Deus já tenha falado ao seu coração em um outro momento da sua vida. Mas a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. E com certeza, Deus tem algo para falar ao seu coração nessa manhã de segunda-feira. Então, para você que está nos acompanhando agora, eu quero te pedir, compartilhe esse link com o maior número de pessoas que vocês puderem. Compartilhe esse devocional, essa reflexão da palavra de Deus com seus contatos, seja de WhatsApp, seja os seus contatos da rede social, Facebook, Instagram, para que mais pessoas possam ouvir essa devocional, possam ser ministrados pelo Espírito Santo de Deus, ouvindo essa reflexão. Faça esse favor, vamos juntos nos fortalecendo para a glória de Deus. Então vamos à leitura. Eclesiastes capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: Há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de se entristecer e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar, tempo de procurar e tempo de deixar de buscar, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Por enquanto, só até aqui. Como eu disse, nossa vida ela é feita de diversos ciclos. E esses ciclos fazem parte das nossas vidas. O autor do livro de Eclesiastes, abaixo de Jesus, foi o homem mais sábio que viveu nessa terra. Para quem não sabe, quem escreveu esse livro, o livro de Eclesiastes, foi o rei Salomão, o rei mais sábio que já viveu. Ele foi o filho do rei Davi. O sábio Salomão, o rei Salomão, ele escreveu o livro de Eclesiastes, de Provérbios, de Cantares, e tem alguns salmos também que têm participação de Salomão. Então ele percebeu sobre esses detalhes dos ciclos das vidas de cada pessoa. Ele percebeu que cada pessoa, em diferentes etapas de suas vidas, passarão por algum ciclo específico. Verdade é que desde a nossa concepção, estamos submetidos a períodos cíclicos, quando nós somos concebidos, lá no ventre quando nós fomos concebidos, né? Lá no ventre das nossas mães, cada um de nós teve o período de progredir, de evoluir na sua formação como pessoa dentro do ventre. E foi crescendo, foi amadurecendo até que chegou o período em que nós nascemos. E depois que nós nascemos, continuamos a passar por diversos ciclos. Aprendemos a falar, aprendemos a engatear e aprendemos
a andar. Depois tivemos os ciclos da fase escolar, onde cada ano, cada período de escola era um período em que nós evoluímos no aprendizado em tudo aquilo que era nos ensinado. E esse tipo de ciclo, a gente leva para a vida toda. Uma coisa que precisamos perceber é que nada nessa vida é permanente. Nada. Tudo está submetido a um ciclo específico. Outra coisa que nós precisamos entender é que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Às vezes nós queremos taxar o tempo conforme a nossa vontade e não conforme a vontade de Deus. Às vezes nós queremos que aconteçam as coisas no nosso tempo e Deus sabe o que é melhor para nós. E o tempo de Deus é diferente do nosso. Muitas vezes, e isso não é errado, nós fazemos projetos, elaboramos planos futuros para as nossas vidas e muitas vezes isso envolve várias etapas para se chegar ao objetivo desejado. Quem sabe você que está me assistindo aqui pelo Instagram ou pelo Facebook e até mesmo pela plataforma do YouTube posteriormente, você está passando por esse período de ciclo. Assim como o rei Salomão escreveu em Eclesiastes 3, como acabamos de ler, onde há tempo determinado para tudo e todas as coisas nessa vida, de repente você está vivendo ou projetando um determinado projeto para você. E isso vai envolver ciclos. E para que você chegue a esse objetivo, é necessário que você tenha essa sensibilidade de respeitar, de sentir e de viver cada ciclo que você será submetido para se chegar a esse resultado que você tanto espera. Qual é o ciclo que você está vivendo nesse momento? É necessário que a gente esteja atento quanto a isso. Quanto a que tipo de ciclo que nós estamos vivendo nesse exato momento. Por exemplo, existem ciclos, até mesmo de forma prática, para as nossas amizades. As amizades não necessariamente elas chegam ao fim, precisam chegar ao fim. Mas às vezes a gente percebe que as pessoas que nós tínhamos um contato muito mais íntimo em um determinado momento, hoje já não temos mais, nós temos um contato mais próximo com outras pessoas, com outro grupo de pessoas. E aquelas pessoas, aqueles amigos que passaram em nossas vidas, nós não deixamos de ser amigos dessas pessoas. Mas o importante é a gente perceber que a gente cumpriu um determinado ciclo na vida dessa pessoa naquele período, da mesma forma que ela cumpriu um determinado propósito na nossa vida naquele ciclo que nós vivemos juntos. E a amizade continua. Mas o período cíclico, muitas vezes, ele é rotativo. E isso envolve as questões passageiras, momentâneas. Mas o carinho, o afeto, não deve terminar, nunca. Você já viu, você já percebeu, já aconteceu com você de você ficar sem ver a pessoa por anos? E quando você se reencontra com essa pessoa, parece que você viu ela ontem. Porque a afinidade continua mesmo, a alegria de estar junto continua. Apenas o que muda são as realidades, os projetos de cada um, o que faz com que cada um foque no seu determinado projeto. E isso a gente tem que perceber. Os filhos, por exemplo, também para quem tem filhos, eles irão crescer e chegará um momento das suas vidas em que eles irão alçar seus próprios voos. Também é um ciclo. Outro exemplo de ciclo é na nossa vida profissional. De repente a gente trabalha um determinado tempo, período, em uma determinada empresa. Mas nós percebemos que o nosso ciclo, o nosso tempo ali está se encerrando. E é necessário a gente entender isso com naturalidade. E a gente procurar novos horizontes, onde novos ciclos irão se abrir. E também na questão sentimental.
Às vezes pessoas ficam arrasadas, né? Ficam tristes por conta de um namoro, um relacionamento, um noivado que foi rompido, que não foi dado continuidade. E aí as meninas, os meninos, né, os rapazes, as moças ficam tristes, chateados, ficam naquela, o que a gente costuma dizer, fica naquela fossa, né? Amargurado, amargurada. E às vezes a gente não percebe que foi o melhor ter acontecido aquilo, de não ter dado continuidade para que o sofrimento não fosse maior lá na frente. E aquilo foi um momento, um ciclo que serviu para que a gente aprendesse algo, para que a gente pudesse amadurecer e que a gente pudesse olhar as coisas de uma outra forma e avaliar os relacionamentos de uma forma mais madura em uma questão futura. Todos os ciclos nessa vida irão passar. E o que acontecerá depois que nós cumprimos todos esses ciclos? Eu acho interessante que o autor desse texto de Eclesiastes capítulo 3, ele dá continuidade. A gente leu do versículo 1 ao versículo 8 do capítulo 3 de Eclesiastes. E interessante o que ele diz entre os versículos 9, 10 e 11. O que acontecerá depois que nós cumprimos todos esses ciclos? E olha o que ele diz. O que as pessoas ganham com tanto trabalho duro? Vi o fardo que Deus pôs sobre toda a humanidade. E, no entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano. Mas mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus, do começo ao fim. Olha só, Deus está dizendo, todo mundo sofre, todo mundo passa por situações difíceis. E o autor fala que Deus quem colocou isso. Na verdade, foi o ser humano, ao desobedecer a Deus, lá no começo de tudo, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 6, quando Adão e Eva caem em pecado. E aí toda a comunhão é quebrada. E essa comunhão só foi refeita, só foi restaurada a partir da pessoa de Jesus Cristo. Então Deus, Ele deseja manter uma comunhão, um relacionamento com o ser humano. E Ele colocou, como diz o versículo 11, um senso de eternidade no coração de cada um de nós. Ao contrário do que o poeta Fernando Pessoa dizia, um poeta famoso, poeta português, muito conhecido também aqui no Brasil, ao contrário do que ele acreditava, nós não somos cadáveres adiados. Ou seja, na concepção de Fernando Pessoa, o ser humano ele está destinado à morte e após a morte apodrecer e acabou. Não, há muito mais algo reservado para nós. Há algo muito especial reservado para todos aqueles que buscam a Deus, que é a eternidade. E isso só é possível através da pessoa de Jesus Cristo. Então, o que eu quero dizer para você nessa manhã de segunda-feira? Viva cada ciclo da sua vida de maneira digna. Chore quando for o momento para chorar. Sofra quando vier o sofrimento. Se alegre quando você estiver diante de momentos agradáveis. Desfrute do suor do teu trabalho. Sobretudo, não deixe de estender a mão ou as mãos para as pessoas que precisarem de você. No final de tudo isso, você e eu, nós teremos cumprido a nossa missão. E estando com Cristo, nessa vida, nós desfrutaremos da eternidade com Cristo, que é o que está descrito lá em Apocalipse, capítulo 21 e 22. Então, desfrute de cada ciclo. Aprenda com os ciclos da sua vida. Sobretudo, coloque todas as suas expectativas e necessidades diante de Deus. E saiba que
Deus, Ele tem o melhor para cada um de nós. Coloquemos em Jesus Cristo as nossas expectativas e busquemos discernimento nele, entendimento sobre o que devemos aprender em cada período, em cada ciclo que nós vivemos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, no nome de Jesus. Eu quero te pedir um favor, fortaleça essa devocional, transmitindo, compartilhando com o maior número de pessoas que vocês puderem, para que outras pessoas possam ser ministradas pela palavra de Deus, assim como você foi nessa manhã. Que outras pessoas possam sentir o toque do Espírito Santo do Senhor, falando aos corações de cada uma delas. Compartilhe o WhatsApp, Facebook, Instagram e confira o meu canal lá no YouTube, canal Palavra de Graça. Você que me acompanha no Instagram, tem o link do meu canal lá na minha bio. E você que me acompanha pelo Facebook, sempre tem na timeline aí algum link do meu canal também, lá do YouTube. Deus abençoe grandemente, um grande abraço. Semana que vem, se assim Deus permitir, estaremos de volta com mais um devocional para começar a semana. Grande abraço, até mais.